9h43 em Mato Grosso do Sul. CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. E o nosso bate-papo agora é com a psicóloga Natália Delmondes. Vamos falar sobre saúde mental, algo que tem preocupado bastante aí as autoridades, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A atenção em saúde mental é oferecida no Sistema Único de Saúde e a gente vai falar então sobre esse assunto agora com a psicóloga Natália Delmondes para saber quais são as saídas também, quais são os tratamentos oferecidos. Bom dia, Natália. Natália, me ouve? Sim, eu te escuto. Você consegue me ouvir? Agora sim, bom dia. Bom dia! Um prazer estar aqui. Natália, a gente percebe aí uma preocupação muito grande, né, de psicólogos, de médicos, enfim, pessoas que atuam na área de assistência com relação à saúde mental. E isso falando de pessoas de todas as idades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente antes de entrarmos aí nos tratamentos. No decorrer dos últimos anos, né, a saúde mental ela começou a se tornar cada vez mais visualizada pelas famílias, principalmente aí por ansiedade, depressão, pós-pandemia. Então a gente viveu aí um tempo onde as pessoas mundialmente, né, tomamos um susto, vivemos por luto, medo, incerteza e com isso aumentou aí a busca pela saúde mental, por esse equilíbrio. Então, hoje a preocupação ela é muito maior. Passamos pelo tempo aí onde as pessoas achavam que buscar por saúde mental era loucura, era coisa de pessoas aí loucas, enfim. Agora a gente já visualiza isso como uma necessidade diária. Então, a busca pela saúde mental, por tratamento, por cuidar, né, da saúde mental e do eu primeiro, para conseguir ter o equilíbrio e fazer as atividades do dia. Vivemos num mundo onde tudo é rápido, instantâneo e tudo isso afeta diretamente a saúde mental. Então a busca por isso aumentou basicamente assim, em porcentagens, né, o dobro do que buscava-se antes. Quais são os sinais, Natália? Né? Aquele momento em que a pessoa para e pensa, nossa, eu preciso buscar ajuda. Certo. A busca por ajuda, ela começa, normalmente as pessoas, elas ansiedade, há um tremor, há dor de cabeça, palpitação. Então, quando vem no sintoma físico, normalmente as pessoas começam a buscar ajuda. Mas a orientação é não espere chegar de forma física para procurar ajuda. Se você já verifica que você está com insônia, que seu pensamento já está acelerado, que há um estresse, um nível de estresse maior, se você está passando por um momento onde você não está conseguindo aí resolver de forma sozinho, né? Então é o momento certo para procurar ajuda. Não precisa chegar no ápice de ir para no hospital, de ir ter uma intervenção médica no sentido físico para procurar ajuda. Então, a ajuda ela pode ser procurada desde que você perceba que, poxa, o momento que eu estou vivendo eu não estou conseguindo aí ter o controle, eu não estou conseguindo mais tomar decisões assertivas, está tirando meu sono, está prejudicando as minhas relações pessoais, casamento, família, amigos. Então, verificar a mudança também de rotina é importante para você fazer uma tomada de decisão. E a gente não está falando só sobre a questão pessoal, não é mesmo, Natália? As empresas também hoje estão dando mais atenção a isso, tanto em relação a medidas internas, quanto em relação a buscar alguém, né, que elas ali no próprio processo de contratação percebam que tem um equilíbrio, né, que tem uma saúde mental em dia. Exatamente, porque
o aumento de atestado médico, o nível, né, é muito alto, ele aumenta cada vez mais, as pessoas estão ficando afastadas por conta de ansiedade, burnout, estresse, e isso está muito, muito comum. Então, ter esse olhar dentro da empresa é fundamental. Você conseguir promover ali um ambiente de trabalho tranquilo, onde o colaborador ele consiga se sentir bem, ele consiga se sentir cuidado, para ele poder dar o seu melhor, para poder abraçar a causa da empresa e conseguir se sentir melhor. Afinal, na empresa é onde você passa a maior parte do seu tempo, né? Então, precisa ter ali também um tempo de qualidade. Então, esses profissionais dentro das empresas, elas vão visar essa qualidade. A qualidade no ambiente de trabalho, a qualidade com as relações entre funcionário e chefe, funcionário, entre os próprios funcionários ali, equipe de trabalho. Então, um profissional dentro da empresa, né, um psicólogo dentro das empresas, ele consegue visar, promover atividades e alertar também, passar ferramentas, estratégias, técnicas para que isso melhore no ambiente de trabalho, não só o pessoal, mas o relacional ali com os colaboradores. Você falou sobre burnout, né? Quais, né, outras, enfim, doenças mentais, quais outros distúrbios, quais outras complicações, né, a falta de saúde mental pode ocasionar, né? O que está mais comum hoje em dia? O mais comum hoje em dia é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a própria ansiedade, né? A ansiedade, ela é comum, todo mundo tem ansiedade, só que o transtorno de ansiedade generalizado é a doença, que já é o que já é a própria doença. Então, o transtorno de ansiedade generalizado, dentro dele nós temos o pânico, temos o estresse pós-traumático, né? Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, nos últimos tempos, o transtorno de ansiedade generalizada, ele aumentou assim drasticamente. Então, é muito comum as pessoas, infelizmente, sofrerem com pânico, por exemplo, não conseguir sair de casa, ter ali uma crise de pânico e ir para o hospital, chega lá no hospital, faz a bateria de exames, né? A crise do pânico parece que a pessoa vai ter um infarto, e aí quando ela vai lá para o hospital, chega lá, faz a bateria de exames, não, mas sua pressão tá ok, tá tudo certo com seu coração, tá tudo bem, você tá tendo uma crise. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, né, o que aumentou mesmo foi o transtorno de ansiedade generalizada, onde muitas pessoas, infelizmente, estão sofrendo com essa doença. Então, ainda tem algumas pessoas que acham que é frescura, ou que acham que será que é tão forte assim? Será que é tão intenso assim? E aí, como eu disse no começo, né, são sintomas que, além de ser sintomas emocionais, sintomas cognitivos, você também tem os sintomas físicos. Então, realmente, seu corpo paralisa, você treme, o coração acelera como se uma simulação de um infarto mesmo. E aí é onde as pessoas ficam ali desesperadas e vão procurar ajuda. Bom, por falar em ajuda, a hipnoterapia é uma saída? Em qual momento ela é uma boa saída? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, você que inclusive é especialista nessa área. Exatamente, a hipnoterapia é usar a hipnose, né, como uma ferramenta de tratamento. Então a gente consegue acessar aí a mente mais profunda, que é a mente subconsciente, para eliminar o problema. Então nós sabemos que o transtorno de ansiedade, a gente citou aqui, né? Natália, eu estava lá no meu serviço e aí de repente eu fiquei com uma crise e tal, e aí o serviço é o problema. O serviço ele foi o gatilho para gerar ansiedade, mas existe uma causa por trás disso tudo. Existe uma causa por trás do seu problema, da sua doença, do que você está enfrentando hoje. O que a hipnoterapia faz? Ela vai lá na causa, ela vai entender aonde isso começou. E normalmente começa na primeira infância, do 0 aos 7 anos. Então, o que a hipnoterapia faz? Ela vai na causa, entende aonde isso começou para eliminar de fato o problema. Você não vai aprender a conviver com o transtorno da ansiedade, vai eliminar na raiz, porque vai ressignificar, vai dar um novo olhar para aquela situação dentro da própria mente. Da mesma forma que a mente criou, ela também elimina. E a pessoa mantém a consciência durante o processo? Existem muitos mitos, né, em relação a isso. Muitas pessoas acham que vão dormir, que vão esquecer,
que não vão saber o que está acontecendo ali, que vão perder a consciência, né? Mas na verdade não, você fica acordado, você fica consciente, você sabe de tudo que está acontecendo. Uma curiosidade é que a hipnoterapia ela só consegue acontecer se a pessoa autorizar. Então, precisa do outro, é 80% o paciente e só 20% o hipnoterapeuta, né? Então, não tem como a hipnoterapia acontecer se você não souber o que está acontecendo, porque o paciente ele é uma parte ativa no processo. Então, ele vai sim participar ali 80% do processo. Então, nós precisamos que a pessoa esteja acordada, consciente, sabendo de tudo que está acontecendo e aceitando passar por aquilo ali. Então, acabou o processo, eu não vou lembrar o que aconteceu aqui quando eu estava em hipnose? Não, você vai lembrar de tudo. A diferença é que você vai lembrar o que aconteceu, você vai saber o que causou todo o seu problema, mas isso não vai doer mais. Então, não vai causar mais dor, isso não vai te afetar mais no sentido emocional. Vai ser um problema resolvido, digamos assim. Hipnoterapia é diferente de hipnose? É diferente, porque a hipnose ela só é o padrão, é uma quebra de padrão que acontece na sua mente e aí você entra no estado mais profundo. A hipnoterapia é usar a hipnose como um processo terapêutico, como uma ferramenta terapêutica. Então, por exemplo, na hipnose você consegue esquecer o nome ou comer um limão achando que está comendo chocolate. A hipnoterapia a gente pega o mesmo processo, só que usa para eliminar uma depressão, eliminar uma ansiedade, eliminar um vício. Então, o processo é a mesma coisa, né? Usar a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Vale para todas as idades, Natália? Sim, sim, vale para todas as idades. Claro que tem uma idade mínima ali, porque a pessoa precisa te ouvir e entender o que você está falando. Então, por exemplo, fazer o processo da hipnoterapia, né, que tem ali a regressão, que elimina o problema com bebês, por exemplo, a gente já não conseguiria. Então, precisa ali a pessoa precisa te ouvir, te entender, conseguir se comunicar com você de alguma forma, e aí o processo ele acontece. Você consegue, por exemplo, usar ferramentas da hipnose na sua gestação, com o seu bebê, com a sua criança de colo, para você ali reforçar ela positivamente e criando ali uma base, né, para ela. Mas o processo mesmo da regressão, a pessoa precisa te ouvir, te entender, saber o que você está falando, ter a consciência, conseguir se comunicar com você de alguma forma. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro CBN Saúde. Bom dia. Bom dia para você, eu agradeço. Até mais. Batemos um papo aqui com a psicóloga, especialista em hipnoterapia, Natália Delmondes. 9 horas e 56 minutos em Mato Grosso do Sul.